Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagine se a história da humanidade não fosse uma linha reta, mas um ciclo. Um grande relógio, onde os ponteiros não avançam de forma aleatória, mas giram sempre pelos mesmos caminhos, trazendo épocas de crescimento, conflito, renovação e reconstrução. E se estivéssemos, agora mesmo, no ponto exato em que tudo está prestes a desabar ou a renascer? A Quarta Virada, de William Strauss e Neil Howe, é um daqueles livros que parecem ter sido escritos para o momento em que vivemos, embora tenha sido publicado em 1997. Ele propõe uma forma completamente diferente de enxergar a história e o nosso futuro. Vamos mergulhar nesse ciclo poderoso que, segundo os autores, molda o destino das nações, e entender por que estamos à beira de mais uma virada decisiva. A espinha dorsal de A Quarta Virada é uma proposta ousada, quase poética, a de que a história humana não avança em linha reta, mas em ciclos, como as estações do ano, como os batimentos de um coração coletivo. Segundo os autores William Strauss e Neil Howe, a sociedade passa, a cada 80-100 anos, por um ciclo completo chamado Saikulum, que se divide em 4 grandes fases ou viradas. Essas viradas são como estações históricas. A primeira, o Rai, representa a primavera social, um tempo de reconstrução, instituições fortes e otimismo. Depois, vem o Avakenin, o verão da alma, quando o espírito coletivo busca autenticidade e começa a questionar a ordem estabelecida. Em seguida, o Unravelin, o outono, um período de desagregação, de crise de confiança nas instituições, em que os valores começam a se fragmentar. E, por fim, o Crisis, o inverno, a temida Quarta Virada, o momento de colapso e renascimento. É nesse ponto do ciclo que as sociedades enfrentam suas maiores provações. É o tempo em que velhas estruturas ruem, líderes são postos à prova, e o futuro parece incerto. Mas também é nesse tempo sombrio que brotam as sementes da regeneração. Strauss e Howe não estão apenas teorizando. Eles observam o passado e encontram padrões. Segundo sua análise, a Revolução Americana foi uma quarta virada. A Guerra Civil também. E a Grande Depressão seguida da Segunda Guerra Mundial formam outro exemplo. Em cada uma dessas épocas, o tecido da sociedade foi esticado até quase se romper, mas acabou sendo reconstituído com novas bases, novos valores, novas instituições. E aqui entra um ponto inquietante. Quando escreveram o livro, nos anos 1990, os autores afirmaram que a próxima grande crise surgiria por volta de 2005, que seria desencadeada por um evento catalisador, imprevisível, mas capaz de estremecer o mundo. E quando olhamos para trás, é impossível não notar a precisão da previsão. A crise financeira global de 2008, o crescimento da polarização política, a pandemia, as tensões sociais, tudo isso parece ecoar os sinais da Quarta Virada. Mas há mais. Strauss e Howe vão além dos eventos e mergulham nas gerações. Cada geração tem um papel cíclico a cumprir, como se fosse um personagem em uma peça já encenada antes. Os profetas, geralmente nascidos após a crise, crescem em tempos de otimismo, e se tornam idosos visionários ou dogmáticos. Os nômades, nascidos durante os tempos difíceis, tornam-se adultos desconfiados e pragmáticos, os líderes duros da crise seguinte. Já os heróis são aqueles que crescem em tempos frágeis e se sacrificam durante a Quarta Virada, como soldados da Segunda Guerra Mundial. Por fim, os artistas nascem em meio ao caos, e se tornam os sensíveis moldadores da cultura que floresce após o colapso. Esse teatro geracional se repete com uma precisão quase assustadora. E, segundo os autores, nós estamos no coração da Quarta Virada agora. Um tempo em que tudo o que era sólido parece estar desmoronando. Um tempo em que os extremos se intensificam, os discursos se radicalizam e a confiança nas instituições evapora. Mas também um tempo fértil, de recomeço, de possibilidades profundas de reconstrução. E aqui cabe uma pausa, uma respiração mais lenta. Se a história realmente se move em ciclos, então estamos vivendo uma estação rara, um inverno social. E, como qualquer inverno, ele pode parecer frio, cruel, interminável. Mas o inverno também é necessário. Ele limpa. Ele força o recolhimento. Ele prepara o solo para algo novo. A pergunta que o livro nos impõe é: estamos prontos para atravessar essa virada? Temos líderes com visão, coragem e espírito coletivo?
Ou deixaremos que a crise nos destrua antes que possamos renascer? Os autores não oferecem uma previsão fechada. Eles não dizem o que vai acontecer, mas oferecem um mapa temporal, um alerta. O ciclo não pode ser evitado, mas o desfecho ainda está em aberto. Ele será moldado pelas decisões que tomarmos agora, como sociedade, como geração, como indivíduos. A quarta virada não é só uma leitura sobre política ou história. É uma convocação. Um chamado para que não sejamos apenas espectadores do colapso, mas parte ativa da reconstrução. Um lembrete de que mesmo os períodos mais sombrios da história sempre precederam um novo alvorecer. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio me ajuda a continuar destilando temas que desafiam nosso olhar sobre o mundo. Que a leitura de A Quarta Virada te leve não ao medo, mas à lucidez. A história está nos chamando para sermos parte ativa de um novo capítulo. Talvez, quando tudo parecer ruir, seja exatamente o momento em que algo novo possa nascer. Você também sente que estamos vivendo uma dessas transições? Que algo grande está no ar, como um vento que precede a tempestade? Então essa será uma boa leitura.